Um erro muito comum que eu vejo muitos arquitetos e engenheiros cometerem é assumir o compromisso de entregar o procedimento de REURB sem antes fazer um diagnóstico para saber se aquela área realmente cabe REURB e se esse procedimento vai ser bem sucedido lá no final. Muitas pessoas iniciam um procedimento e lá pelo meio do andar da carruagem descobrem que não irão conseguir entregar. Isso gera muita frustração profissional, claro, e o próprio processo da REURB, que veio para solucionar um problema no Brasil, acaba perdendo bastante a credibilidade. Em muitos municípios, as pessoas não gostam nem de ouvir falar em REURB porque já associam a algo que não vai ser entregue e até mesmo golpes em algumas cidades. E isso acontece pela falta do diagnóstico prévio de nós, profissionais técnicos. Nesse vídeo eu vou te apresentar 3 passos fundamentais para você realizar um diagnóstico, para você saber antes de se comprometer se aquela área ali realmente cabe REURB e se no final você vai conseguir cumprir com um combinado que você fez, seja com a população, seja com o empresário ou até mesmo com o município, de que você irá concluir o registro da REURB. Em primeiro lugar, você precisa identificar a natureza da irregularidade. De acordo com a legislação, a gente sabe que esse núcleo ele pode ser ou clandestino, quando ele nasce às margens da legislação, não houve nenhum loteamento, né? Ele simplesmente surgiu, ou ele pode ser irregular, quando há um loteamento, ele foi loteado, às vezes aprovado e registrado, mas por algum motivo ele se tornou irregular depois da implantação. Existem algumas formas de descobrir isso. Em primeiro lugar, se você estiver dentro do município, se você for servidor, né, de algum órgão governamental ou municipal, fica um pouco mais fácil, porque você vai se direcionar ao setor de desenvolvimento urbano, que é a pasta responsável por organizar a cidade, e aí você vai levar um mapa, você pode levar um mapa do Google mesmo, né? Mostrando a área ali, dizendo, olha, eu preciso descobrir como que surgiu esse mapa, esse bairro aqui, você pode me informar? Eu preciso saber se tem loteamento, se foi registrado, se foi aprovado aqui no município. Como que eu faço para acessar esses dados, né? Você tem um diagnóstico em algumas secretarias, eles têm um diagnóstico histórico que conta a história de cada bairro. Então, você vai solicitar essas informações ali para o servidor. Se você não estiver dentro do município, o caminho é o mesmo. Você vai se direcionar a essa secretaria e vai fazer essas perguntas, se informar sobre essas questões. Pode ser que seja um pouco burocrático, talvez eles peçam para você fazer um requerimento, então abrir um processo. É importante saber que essa informação é um direito seu de saber, uma informação pública. Você tem direito a saber isso, independente se você vai precisar de um requerimento, de abrir processo ou não. É seu direito saber disso, tá? Às vezes você consegue até um servidor um pouco mais flexível que passa essas informações para você de uma forma mais simples ali, né? Mais simplificada. Uma outra forma de você fazer isso é o caminho praticamente o mesmo, mas indo direto no cartório, né? Às vezes você tem uma desconfiança que aquilo ali realmente teve um loteamento que foi registrado, então você pode ir direto no cartório e fazer a mesma coisa, leva um mapa, tenta se informar lá com o servidor do cartório, com o funcionário do cartório. É importante lembrar que os cartórios, eles são divididos por circunscrições, então, antes de você fazer isso, é cartório... outra informação importante é que é cartório de registro de imóveis que você precisa ir. Existem alguns tipos de cartório, o que você vai para fazer, colher essas informações, é o de registro de imóvel. E aí você vai pesquisar qual que é o cartório responsável por aquela área em que você está estudando, porque em alguns municípios podem ter um, dois, três cartórios, né, até mais, e aí cada cartório é responsável por uma região ali daquele município. Aí você precisa descobrir qual que é o cartório responsável por aquela área, para você ir no cartório certo. Se você não souber, você vai no cartório mais próximo aí da sua casa e aí você consegue perguntar e se informar sobre isso. E até mesmo no site dos cartórios, eles informam lá quais são as regiões, os bairros em que eles são responsáveis. E aí, se você constatar que realmente houve um loteamento ali que foi registrado, aí você vai solicitar 3 certidões, eu indico 3, que são as mais importantes,
que é a de ônus, né? Que ela identifica qualquer tipo de ônus que tem naquele imóvel. A certidão de inteiro teor, que ela vai contar todo o histórico que aconteceu naquele imóvel, toda a movimentação que teve ali, todas as vendas, se teve desmembramento, se teve remembramento, você vai conseguir acompanhar o histórico certinho de toda a movimentação. E a certidão vintenária, que é a que conta o histórico mais detalhado dos últimos 20 anos. E aí você leva isso para casa e você vai estudar essas certidões. Sendo esse loteamento registrado, aí você precisa identificar qual é a irregularidade dele, né? Para poder entrar com o processo de reurb, ele precisa estar irregular. Uma das formas de irregularidade que eu pessoalmente trabalho bastante aqui na minha região é quando o loteamento ele foi implantado de uma forma diferente do que ele foi registrado. Como assim, né? Vamos dar um exemplo aqui, vamos dizer que a gente está falando do loteamento Raiar do Sol, só um exemplo. E aí, nesse loteamento Raiar do Sol, lá nas certidões, você vai identificar que ele possui 10 quadras de 22 lotes cada quadra. E aí, quando você olha a realidade, né, quando você olha pela imagem do Google, ou quando você olha até mesmo no parcelamento do município, né, você consegue perceber que ali não tem 10 quadras de 22 lotes cada, mas sim 15 quadras de 18 lotes cada. Isso significa que quando ele foi implantado, ele não cumpriu com o que estava no registro, com o que estava no projeto. Então, ele foi implantado de uma forma diferente. A situação de fato, a situação fática que existe lá no local hoje, ela é completamente diferente do que foi registrado. Isso é um indício de irregularidade e é um forte indício de que cabe reurb sim naquele local. Bem, se você concluiu essas pesquisas e identificou que realmente lá nunca teve loteamento, é uma área que surgiu do nada, clandestina, então, beleza, é mais um indício de que também cabe reúbe, né? É o mais, vamos dizer assim, o mais fácil de se trabalhar é quando é uma área clandestina. E aí a gente vai para as próximas etapas da nossa pesquisa. Se ali é uma área clandestina, em algumas regiões, em alguns casos, são áreas um pouco mais afastadas dos centros urbanos, são áreas que estão em morros, às vezes em encostas, em áreas verdes, áreas de difícil, um pouquinho mais de difícil acesso. E aí a gente entra no segundo ponto, no segundo passo da nossa pesquisa, que é exatamente identificar as restrições territoriais que existem naquele local. Nessa etapa da pesquisa, você precisa identificar três coisas. Se ali é um local de risco, seja de deslizamento ou de alagamento, você precisa identificar se existe zona de proteção ambiental que passa por ali, e você precisa também identificar o zoneamento daquele local. E Jéssica, como que eu vou descobrir isso? No PDM. No PDM do município tem essas informações. PDM é o Plano Municipal Diretor, que é um documento em que ele descreve todas as características de todos os bairros que estão ali dentro do município. Às vezes essas informações estão em formato de mapa, às vezes em formato de texto, mas é um dado público também, muito provavelmente está disponibilizada no site da prefeitura. E aí, por que que é importante saber essas informações, né? Pessoal, tem alguns zoneamentos que eles são favoráveis à REURB, como é o caso, por exemplo, de zonas de interesse social. Esse zoneamento, aqui na minha cidade, tem a abreviatura de CESEIS, ela surgiu exatamente para poder fazer reúbe. Ele surgiu, são áreas que são clandestinas e que são muito favoráveis para realizar o procedimento de reúbe. Esse zoneamento ele foi feito para isso mesmo, então ele é muito favorável. Agora, existem outros zoneamentos que não são tão favoráveis assim, como é o caso de uma zona de proteção ambiental, por exemplo. Se for esse o caso, se você perceber que existe uma zona de proteção ambiental ali, não quer dizer que não dá para fazer reurb. Dá para fazer, só que muda um pouco o jogo, porque a legislação ela exige propostas, estudos complexos, né, da situação ambiental do local e propostas de mitigação do dano ambiental que ocorreu ali.
Então é algo um pouco mais complexo e é super importante você saber isso antes de se comprometer, até mesmo porque isso vai mudar o orçamento, né? Vai mudar os recursos que você vai ter que dispor para realizar esse procedimento. Um outro caso mais complexo também é quando envolve área de risco. Porque isso pode ser que envolva um diálogo com o município de um pouco diferente, porque a legislação ela prevê também dentro da REURB o projeto de reassentamento de população que está em área de risco. Então, isso aí é um outro caso, né, mais complexo, vai envolver recursos municipais, se tem espaço na cidade para poder reassentar essas pessoas. É um caso que requer um pouco mais de atenção. Então, mais uma vez, é importante você saber se esse é o caso aí do núcleo que você está trabalhando. Mas digamos que deu tudo certo, você chegou até aqui, você tem lá seu núcleo clandestino, em que você não tem área de risco, não tem área de proteção ambiental, beleza. E agora, o que eu vou fazer? Próximo passo é o famoso traçar poligonal. Se você é novo nesse universo, esse é um termo bastante comum, a gente fala bastante sobre isso, né? Sobre a poligonal. O que seria essa poligonal? Basicamente, é a delimitação exata do perímetro que você irá trabalhar. Uma coisa importante sobre esse perímetro, um pulo do gato que você não encontra em livros por aí, uma dica prática, tá? É que você vai precisar, lá na frente, quando isso for para o cartório, identificar os confrontantes desse perímetro. Então, é importante você se atentar, você fazer esse desenho consciente de que você vai ter que identificar quem são aqueles confrontantes ali. Feito isso, você já consegue identificar a área, né, o tamanho que você vai trabalhar. Você tem também uma noção da quantidade de lotes, quantidade de famílias, né, que vão ser beneficiadas. E aí você já consegue finalmente precificar o seu trabalho ou então assumir realmente o compromisso. Você já vai ter uma noção do tamanho do desafio que você irá enfrentar. Você deve ter percebido que ao longo do vídeo eu mencionei a REURB como se isso fosse um procedimento que pode ser iniciado por um particular, né? Como se você que está aí me assistindo pudesse criar o requerimento, pudesse iniciar esse processo. Eu fiz isso de forma proposital porque algumas pessoas têm a falsa impressão de que a REURB ela só pode ser iniciada por poder público, né, por município, por governo, e isso não é verdade. No próximo vídeo eu vou explicar como que uma pessoa particular, né, um empresário pode iniciar esse requerimento e inclusive pode ser uma área bastante lucrativa. Bem, se você assistiu até aqui, eu quero agradecer. Eu espero de coração que eu possa ter compartilhado um pouco do meu conhecimento que eu adquiri ao longo dos últimos anos trabalhando com REURB, que você saia daqui com as coisas um pouquinho mais claras aí na sua cabeça, e eu quero também me colocar à disposição para, se você tiver uma dúvida mais direta, uma outra dúvida, uma dúvida mais prática e quiser me perguntar, eu estarei disponível tanto aqui nos comentários como nas minhas redes sociais. Vou deixar meus contatos aqui embaixo na descrição do vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Falei demais. Obrigada, gente. Beijo.